Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Depois de uma vitória ontem do Corinthians no sufoco, né? Uma vitória no sufoco contra um time muito ruim, que é o time do Racing, e o Corinthians sofreu, tá? Sofreu para vencer, foi assim na bacia das almas ali, mas conquistamos os 3 pontos, né? E agora a gente sonha com a classificação na última rodada. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos para cima. E na verdade, antes de rodar a vinheta, me sigam também lá no Facebook, tá? Tem o link aqui na descrição, certinho para vocês. Agora sim, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos aqui o telefone no banner, tem um link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil para você entrar em contato, antecipar esse valor para fazer uma viagem, para comprar algo que você queira, fazer um investimento financeiro. Não importa, né, qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? Então aproveitem, para quem tá buscando, né, esse valor, tem ali o FGTS parado, já vai lá, faz aí essa antecipação para aproveitar esse dinheiro da melhor forma que quiser. Certo, família? Vamos lá falar do jogo de ontem. Corinthians e Racing. A escalação totalmente reserva, tá? Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Choca recebendo uma oportunidade depois de muito tempo. E assim, positivo, né? Uma atuação positiva, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Matheus Bidu na esquerda. Aí o meio campo, cara. Alex Santana, Charles, Rian, Thales Magno de um lado, Romero do outro e o Héctor Hernandes isolado lá na frente. Esse era o time do Corinthians. No primeiro tempo, a gente chutou uma vez no gol. Apenas uma vez. Numa cobrança de falta do Romero, cobrou, o goleiro fez a defesa. Só. Mais nada. Nada. Um time que tá com 3 volantes por dentro. Mais uma vez, Alex Santana, Charles e Rian. Então o time do Corinthians não tinha nenhuma criatividade por dentro. Não vai sair uma jogada, nossa, sensacional do pé do Charles, do pé do Alex Santana, do pé do Rian. Não vai, não adianta. Então o que a gente entende? Ele fechou o corredor central, populou o corredor central para jogar pelas alas. Aí do lado esquerdo tem Matheus Bidu e Thales, que a gente já vem comentando sobre o Thales há 5, 6, 7 partidas. Não cria nada. Nada. Domina a bola, toca para trás. Domina a bola, toca para trás. Domina a bola, volta. Domina a bola, volta. A gente tentou criar alguma coisa pelo lado esquerdo, tá? Com muita dificuldade, mas tentamos. Agora, do lado direito, o lado direito conseguiu ser pior do que o lado esquerdo. Vocês têm noção que Romero e Léo Maná conseguiram ser piores do que Bidu e Thales Magno? Vocês têm noção disso? Se a gente criou pouco pelo lado esquerdo, pelo lado direito foi nada. Nada. É cansativo ver o Léo Maná em campo, é cansativo ver o Romero em campo, é cansativo ver o Thales Magno. Nesse nível de atuação é cansativo. É cansativo ver o Alex Santana, o Charles. Enfim, finalizamos o primeiro tempo. Não aconteceu nada, né? Fora essa falta que o Romero cobrou. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Segundo tempo, entra o Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes. Então o Yuri para ficar isolado lá na frente. Entrou o Carrilho no lugar do Romero. O Carrilho jogando quase que como um ponta direita. E entrou o Coronado no lugar do Charles. Aí ele inverteu o Rian com o Coronado, o Rian foi pro lado direito, o Coronado pro lado esquerdo. Só que assim,
Falei ontem na live e é muito importante ressaltar. O Coronado ontem e nos últimos jogos não jogou de armador. O Corinthians não está jogando com meia armador. Não está jogando com meia armador. Então não tem como a gente chegar aqui e cobrar o Coronado de armar o time do Corinthians se ele não estava jogando como armador. Se a função dele no time não era essa. O Corinthians não está jogando com armador. Ele era um volante do lado esquerdo. Volante. Coronado ontem jogou de volante. O segundo tempo inteiro. Mostrei no mapa de calor, né? A zona que tava ali, o time do Corinthians. A zona assim, o espaço, né? Que eles ocupavam. É isso. Então, não deu nada certo no primeiro tempo. A gente troca 3 peças e mantém o esquema que não estava funcionando. Aí ficou Carrilho e Léo Maná do lado direito, Thales Magno e Bidu do lado esquerdo. As melhores tentativas de oportunidade do Corinthians foram do lado direito agora com o Carrilho, que criou muito mais do que o Romero no primeiro tempo. E mesmo assim foi pouco. Tivemos um contra-ataque, uma jogada Carrilho e Yuri, ele ajeitou pro Rian, o Rian isolou. Por quê? Porque na hora que chega nos meio-campistas, que tem que ter qualidade, que tem que fazer o time rodar, acabou. Acabou o time. E a gente fez um gol, né? Mais uma vez, um gol culposo, quando não há intenção de fazer o gol. Uma jogada do Carrilho, do lado direito, ele puxa pra dentro, só que ele adiantou muito a bola. O cara do Racing, vou contar a jogada inteira pra vocês lembrarem. O cara do Racing chutou a bola no Carrilho. Então não foi cruzamento do Carrilho, não foi passe. O cara chutou a bola nele, a bola foi pra área. O Yuri foi dominar a bola espirrou e subiu. Então um chute em cima do Carrilho, um domínio errado do Yuri. Aí o cara do Racing meio que se assustou com a bola, cortou de cabeça, né? Que a bola bateu no pé do Yuri, subiu, ele cortou de cabeça. Caiu no pé do Matheus Bidu. Ele deu um bico na bola. A bola ia na mão do goleiro. Na mão do goleiro, rasteira, sem força. Só que a bola desviou e foi no cantinho. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. E foi isso. A partida foi essa. O time do Corinthians teve 70% de posse de bola. 70% de posse de bola, mas teve apenas 2 finalizações no gol, tá? 2 finalizações. É pouquíssimo, cara. É pouquíssimo. Pra quem tava enfrentando um time extremamente fraco tecnicamente. Porque do outro lado, não chutaram uma vez no gol. Uma vez. Não chutaram, né? Falei sobre o João Pedro Tchoca, é até difícil a gente analisar, fez um jogo seguro, tal, só que assim, contra um time que não atacou o Corinthians. Não dá pra avaliar a parte defensiva, porque eles não atacaram o Corinthians, não tiveram nenhuma finalização no gol, nada. O Racing entrou, entregou a bola pro Corinthians e falou, beleza, pode jogar. E aí o Corinthians entrou em desespero, porque o Corinthians não sabe jogar com a bola no pé. E ontem isso foi comprovado mais uma vez. Tá? Só pra gente fechar sobre a partida de ontem, tivemos 2 lances polêmicos. Foi o seguinte, veio um cruzamento do Carrilho, o Yuri ia pra bola, o cara dá um tranco, dá um empurrão no Yuri, né, desloca o Yuri cai, o árbitro não deu nada, o VAR não chamou. Então, primeiro ponto, contato mínimo não é falta, ok. Então esse tipo de lance não é falta. O cara correu na frente, foi deslocado, caiu. Não é falta. Não é o pênalti pro Corinthians? Ok. No lance seguinte, foi o seguinte. Eles deram, né, essa falta. Não deram, na verdade, né, a falta, o pênalti em cima do Yuri. O Racing ficou com a bola, quebrou, fez o lançamento. O Corinthians roubou a bola, fez o lançamento pro Thales. Aí inverteu a situação. Tava agora na frente o zagueiro e o Thales atrás. O zagueiro estava correndo, ele simplesmente desmancha na frente do Thales. A bola sobra pro Thales, ele vai e faz o gol. Só que, antes do cara do Racing terminar de cair no chão, ele não tinha nem encostado o corpo inteiro no chão. O juiz já tinha apitado. Falta. Calma, professor. É um lance de perigo. É um lance de gol.
que que no lance passado, que foi o do Yuri, você não marcou nada, deixou pro VAR? Aí o VAR vai entender, pô, o árbitro tá perto do lance, ele entendeu que o contato não foi pra pênalti. Só se fosse algo assim, surreal. Não foi. Então por que que no lance seguinte é falta? Então aí o árbitro errou em um dos dois lances. Um dos dois. Por quê? Ou foi falta no Yuri e foi falta no zagueiro, ou não foi falta em nenhum dos lances. E o Corinthians foi prejudicado. E o Racing foi favorecido nesse sentido. Porque não tivemos um pênalti a favor e o gol do Thales foi anulado. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, cara, esse tipo de lance que decide jogo, que atrapalha, né? Que atrapalha, mas... mais uma vez, não foi por isso que o Corinthians sofreu na partida de ontem, não. O time do Corinthians é um time limitado, é um time pobre de ideias de jogo, pobre de criatividade, é um time extremamente limitado. É um time que teve a bola 70% do tempo e fica assim, não sabe o que faz com a bola. Chega a dar desespero, você olha e fala, não é possível. Não é possível que são jogadores profissionais. Sério? Os caras não sabem o que fazer com a bola, tá? Tivemos a coletiva de imprensa do senhor Dorival Júnior, né? Falou que o time está no processo de adaptação, de ele também, né? Desse conhecimento do elenco, dessas mudanças, isso, aquilo, que as trocas de passe estavam um pouco travadas, com pouca inspiração, mas que o time se doou em campo, e que eles deram esse algo a mais para buscar o resultado, sabe? Nada demais, tá? Nada demais. E o pior, ontem eu tava quase fechando a live, né? A gente tava finalizando a live, aí eu fui dar uma olhada nos comentários, né, da coletiva de imprensa do Dorival, que os jogadores falaram na saída de campo, e eu tive a infelicidade de ler Yuri Alberto e Matheus Bidu falando que o jogo de ontem, que eles sabiam que o jogo de ontem ia ser difícil, que era um jogo complicado, que era... Cara, se eu fosse jogador do Corinthians, eu teria vergonha de falar uma coisa dessas. Vergonha, de verdade. Pra quem assistiu o jogo ontem, né, pra quem teve paciência de assistir o jogo ontem, viu que não foi um jogo difícil, cara. O problema é, o time do Corinthians não sabe jogar futebol. O time que estava em campo ontem, com as ideias, com o esquema tático, com a proposta de jogo, não sabia. Aí qualquer adversário vai ser difícil. A gente até brincou, né? Se montar ali um time do pessoal que estava no chat da live, a gente vai competir contra o Corinthians, porque o time do Corinthians não cria nada. É só você entregar a bola pro Corinthians e ficar ali, ó, na frente da sua área. O Corinthians não vai criar nada. Tá? Então, o senhor Matheus Bidu, o senhor Yuri Alberto, não é que o jogo de ontem tava difícil, é que o time de vocês, né, vocês aí dentro de campo, não conseguem praticar futebol. Precisa melhorar, precisa evoluir. E, infelizmente, rápido. Domingo já tem um clássico contra o Santos, sequência o jogo da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, depois a gente pega o Atlético Mineiro, né, no Brasileirão, e aí tem um jogo contra o Huracan. Já vamos até entrar nessa questão aí da classificação da Sul-Americana. O Huracan está com 11 pontos, empatou aí a última partida, Corinthians foi a 8, o América está com 7, o Racing com 0. Na última rodada teremos América e Racing. Se seguirmos a lógica do grupo, o América vence e vai a 10 pontos. Ou seja, o Corinthians teria que ter mais do que 10 pontos para classificar. Só tem 3 resultados possíveis. Ou a gente ganha, ou a gente empata, ou perde. Se a gente perde, a gente mantém 8 pontos. Então estaria eliminado. Se a gente empata, iria a 9. Com a teórica vitória do América, eles já iriam a 10. Então a gente tem que vencer. Para classificar, tem que vencer. A grande questão é o jogo fora de casa contra o Huracan. Temos totais condições. E assim, é até difícil a gente montar um cenário. Por quê? Porque esse jogo acontece daqui a 2 semanas. Provavelmente já teremos o retorno do Memphis. Gustavo Henrique é uma possibilidade. Rodrigo Garro, a gente tem esperanças. Então podemos ter um time totalmente diferente daquilo que a gente vem apresentando atualmente, tá? Então, cara, mais pra frente a gente traz nessa análise esse cenário aí do nosso grupo. Corinthians é o atual segundo colocado, com possibilidades aí de classificação, né? Provavelmente
com a vitória em cima do Huracan. O Corinthians tendo que vencer, né, o Huracan para classificar, e o jogo vai ser no mesmo horário. Então não dá pra gente entrar em campo já sabendo o que aconteceu no jogo contra o América, isso e aquilo, não. Tá, o jogo vai ser no mesmo horário, então não tem nenhum favorecido nesse sentido. Bom, família, agora rapidinho algumas outras novidades. Sorteio de um ingresso para o jogo contra o Novo Horizontino, no meio da semana que vem, quarta-feira, né, dia 21, vou até confirmar, isso, quarta-feira, dia 21, sorteio de ingresso para o clube de membros, tá, a publicação já tá aqui na aba posts do YouTube, então entra aqui no canal John do Timão, vai lá, publicações ou posts, não sei como aparece aí para vocês, e tá lá a publicação, né, só comentar para participar aí o pessoal que faz parte do clube de membros. Novidade de mercado da bola, parte financeira, o Corinthians processou o Atlético Mineiro por uma dívida na compra do atleta Fausto Vera. A gente lembra que o Fausto foi vendido no meio do ano passado por 22 milhões de reais, era um pedido aí do técnico Gabriel Milito, que já havia trabalhado com ele no Argentino Júnior, tal. O Atlético Mineiro ia pagar um valor para o Corinthians e assumir a dívida que o Corinthians tinha com o Argentino Júnior. Não pagou, tá? Não pagou. Não pagou parte do valor, tá? Uma parcela tinha que pagar à vista, né? À vista, assim, dar uma entrada, né? E aí o resto seria parcelado e o Atlético Mineiro não pagou essas outras parcelas, tá? A gente aguarda aí mais alguma novidade nesse sentido. Só atualização rápida, né? Para conhecimento do torcedor. O Atlético Mineiro tá devendo a compra do Coelho, que era do Atlético Paranaense, a compra do Daverson, que veio do Cuiabá. Inclusive o Atlético Mineiro já até vendeu o Daverson para o Fortaleza e continua devendo o Cuiabá. Mas aí você não vê parando o programa esportivo para falar de fair play financeiro, que o Atlético está sendo injusto com outros clubes, inclusive com o Corinthians. Aí você não vê o presidente do Cuiabá aos berros. Vamos ver. Mas enfim, família. Bom, e a última novidade, tá? É sobre a apresentação dos novos diretores do Corinthians, né? A dança das cadeiras da diretoria da gestão Augusto Melo. Teremos agora Alexandre Germano assumindo o departamento financeiro e Wanderson Salles à frente da equipe de marketing do Corinthians, né? O Alexandre Germano chega para suprir a ausência do Pedro Silveira, que já havia substituído o Rosalá Santoro. Então é o terceiro nome. E também o Wanderson Salles chega no lugar do Vinícius Manfred, que também tivemos o Edgar Soares por um mês, e aí muda. Então assim, hoje 13h30 teremos uma coletiva de apresentação, né, desses novos diretores. Não tem nem muito o que comentar, né, não tem nem clima para falar sobre isso. Sobre caso vai de bet e tudo mais, aguardamos uma decisão, né, uma conclusão do inquérito. Não temos atualizações daquilo que falamos ontem, antes de ontem. E é isso, tá? O pessoal me pergunta sobre impeachment. Tá marcada aí a votação para o dia 26, de ontem para hoje, né? Esses últimos dias não tivemos tantas atualizações. E é isso, tá? A gente segue aí acompanhando o nosso Coringão, com as novidades, situações de campo, de olho em mercado da bola. E o nosso presidente, ninguém sabe. Tá por aí. Ontem, inclusive, se eu não me engano, ele estava em Brasília. Tá? Ele estava em Brasília, teve reunião com alguns ministros, que eram compromissos que ele já tinha marcado. Enfim, tá? O Augusto Melo, você não vê mais falando sobre o Corinthians, não vê ele reclamando da arbitragem, por exemplo, no jogo contra o Mirassol, que a gente estava precisando, né? Que o árbitro não expulsou o jogador na jogada do Ranieri, não teve o pênalti em cima do Coronado. Nem ele, nem Fabinho Soldado. Ontem, por exemplo, tivemos o lance do pênalti do Yuri, o gol anulado do Thales. Você não vê o Corinthians nos bastidores. Por quê? Porque o presidente tem tanto problema criado por ele, né? Tem questão de impeachment, caso vai de bet, isso, essa bagunça da gestão, e diretor saindo, e diretor que tem que chegar. O Corinthians está em segundo plano, tá? O Corinthians está em segundo plano para essa diretoria. Enfim, família, por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!